palavrinhas diferentes, concentrador e o comutador, tá? Na verdade seria um ponto central. O hub e o switch são pontos centrais, tá, na topologia estrela. O hub ele é conhecido como concentrador, o switch é como comutador. Mais para frente a gente vai ver a diferença, por que um se chama desse modo e o outro se chama de outro. Mas a principal vantagem disso daí é o seguinte: todas as máquinas são conectadas a este ponto central. Então quando eu quero mandar uma mensagem para máquina 5, máquina 6, né, minha máquina no caso é a máquina 1, eu mando essa mensagem para o ponto central e ele localiza a máquina para enviar. Então a mensagem vai diretamente para aquela. Tá? Quando eu utilizo um concentrador, no caso o hub, tá? Ele manda para todas, até localizar a máquina, aquela máquina, na máquina correta, vai estar fazendo a verificação da mensagem. Tá? Mas a principal função do ponto central da rede é fazer isso, receber a informação e mandar para as outras. Antes de começar esse slide, só um detalhe. Como isso daqui é um material, tá, pessoal, da internet, tá? Só foi passando o material, não deu para fazer algumas correções. Vocês estão vendo o Xerox com acento ali, tá? Não tem acento, tá bom? Olha só. Então vamos lá. Ethernet, né, surge na década de 70 e desenvolvida pela Xerox. Surge devido à necessidade de interligar os computadores em uma rede local, LAN. Atualmente a internet tem suas variedades, mas é importante saber que a internet utiliza o CSMA-CD como padrão de acesso. Então, pessoal, o padrão internet surge na década de 70 pela Xerox, com parceria da Intel, outras empresas envolvidas, tá? E cria um padrão, tá? Para conectar computadores. E esse padrão acabou utilizando ali o que nós chamamos de padrão de acesso, que é o CSMA-CD, que você vai entender já já o que é. Padrão CSMA-CD, muito importante isso, pessoal. Pode cair na avaliação de vocês aí, hein? O padrão CSMA-CD é um algoritmo que funciona da seguinte forma. Para poder transmitir, primeiro a estação checa o status do canal. Se o canal estiver disponível, a estação transmite e começa a checagem para verificar a existência ou não de colisões. Se o canal estiver ocupado, a estação continua checando o canal até que o mesmo esteja disponível. Quando uma transmissão acaba, a estação transmite e checa por novas colisões. Se alguma colisão for detectada durante a transmissão é cessada. A estação começa a transmitir um sinal de jam ou jamming, nome técnico para burro. Então ele vai verificar, ele vai transmitir, mas primeiro ele vai verificar se está ok. Se está ok, perfeito. Se não estiver, vai voltar de novo, passar pelo processo, tá? Para até conseguir enviar. Então o CSMA-CD é um padrão um algoritmo para evitar as colisões em rede, tá? E ele é utilizado até hoje. Padrões Ethernet, muito importante isso. Padrão Ethernet é a sua velocidade. Quando eu falo em Ethernet, eu falo em velocidade de 10 megabits. Quando eu falo em Fast Ethernet, 100 megabits. Gigabit Ethernet, 1000 megabits. 10 gigabit Ethernet, 10.000 megabits. Tá? Chegamos a um outro ponto que provavelmente vai cair na sua avaliação. Tá? Modelo OSI. Interessante você saber. Primeira camada é a física, segunda é enlace, terceira rede, quarta de transporte, quinta de sessão está errado aí, pessoal, é 2 S, não é com cedilha, apresentação e aplicação. Camada física é a primeira camada. Então, quando falar em primeira, qual que é a primeira camada do modelo OSI? Camada física. Então, nada mais é do que a parte física envolvida na rede, ou em outras palavras, é o meio pelo qual a informação trafega na rede. Esta camada é relacionada às portas de comunicação, às placas de rede, tipos de cabeamentos existentes, tipos de conectores. Camada enlace, a 2, ela é responsável pelo recebimento e organização da informação que será enviada e recebida nos computadores na rede. Nesta camada há um adicionamento de um próprio identificador contendo informações sobre origem e destino do pacote, seu tamanho e informações sobre as camadas envolvidas no processo. Então a camada de enlace, pessoal, tá? É muito importante esse último ponto aí que ele está falando. Tá? Com certeza vai cair. Você vai perguntar, como funciona a camada de enlace? Né? Dê alguns detalhes, olha aí. Ele vai conter informações sobre origem e destino do pacote. Para quem que ele está? Da onde que saiu o pacote e para quem que eu estou enviando? Né? Qual que é o tamanho? Né? Quais camadas eu vou utilizar para estar fazendo isso? Então a camada de enlace ela faz isso. Tá? Ela pega essas informações básicas e dá sequência na transmissão de informação.
A camada de rede, que é a terceira, tá, ó, seu principal objetivo é enviar informações através de rede com múltiplos segmentos. Essa camada também determina a rota que os pacotes irão seguir para atingir o destino, baseado em fatores como condições de tráfego da rede e prioridades. A camada de rede realiza esta função através do endereço de destino, lembrando que o pacote pode passar por diversos nós até chegar ao destinatário final ou seu destino. Então ela vai estar pegando ali, pessoal, o endereço. Quando eu falo endereço, eu falo em quem? IP, né? Guardem bem isso. Camada de transporte, camada 4. Esta camada funciona no meio do modelo OSI. Ela seria o coração do modelo. Esta camada garante que os dados chegarão pelo modo mais confiável. É responsável por pegar os dados enviados pela camada de seção e dividi-los em pacotes, que serão transmitidos para a camada de rede. No receptor, a camada de transporte é responsável por pegar os pacotes recebidos da camada de rede, remontar o dado original e assim enviá-lo para a camada de seção. Isso daqui, pessoal, da camada de transporte também está relacionado com uma outra coisinha que pode cair na variação, QoS, hein? Lembrando que QoS damos a qualidade, né, na entrega das informações, né? Ele vai estar garantindo ali uma melhor qualidade, tá? Para entregar as informações da melhor forma possível, tá? Guardem bem isso. Camada de seção, olha lá, SS, hein? É uma camada relacionada à organização. Dentro dela, os computadores podem conversar sem os usuários perceberem. Detalhe, esta camada é muito conhecida pelos hackers para realizar invasões. Esta camada adiciona mecanismos de controle para que seja mantida uma sincronização e comunicação entre as aplicações. Camada 6, a camada de apresentação. É uma camada responsável por traduzir ou transformar dados provenientes da camada de seção. Olha outro de novo seção aí com cedilha. Em uma sintaxe para a camada lógica. É responsável pela criptografia, compressão e descompressão dos dados. Ela ainda encapsula os dados para melhor aproveitamento da banda. Camada de aplicação. A camada de aplicação faz a interface entre o protocolo de comunicação e o aplicativo que pediu ou receberá a informação através da rede. Por exemplo, ao solicitar a recepção de e-mails através do aplicativo de e-mail, este entrará em contato com a camada de aplicação do protocolo de rede, efetuando tal solicitação. Tudo nesta camada é direcionado aos aplicativos. Telnet e FTP são exemplos de aplicativos de rede que existem inteiramente na camada de aplicação. De maneira resumida, podemos dizer que ela é responsável pela interface entre aplicativos e o usuário.